seu irmão, caráter cristão. Algo que eu e você precisamos, porque a maior obra que Deus ele pode fazer na vida do homem não é curar o câncer ou uma AIDS. O maior milagre que Deus opera em nossa vida, o maior desejo de Deus é transformar o nosso caráter. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O caráter do homem muitas vezes ele é corrupto. Jesus ele veio fazer a maior obra do ser humano, transformar o seu caráter. Aleluia! Implantar o caráter de Deus em nossa vida, porque esse elemento é essencial para que o nosso testemunho seja eficaz. Não adianta falar de Jesus, querido, não adianta convidar pessoas para a igreja se o meu caráter não glorifica o nome de Deus. Logo meu testemunho é falso, ele será invalidado. As pessoas não terão credibilidade naquilo que digo, naquilo que falo. Aleluia! Então hoje o tema dessa noite eu coloquei aqui, ó. Fala para o seu irmão, não confunda aparência com caráter. No meio de um ambiente de culto, todos são cristãos. Eu falei pela manhã se as portas são abertas para todos. Existem pessoas que podem chegar aqui, pode chegar aqui um muçulmano, um espírita, um budista, um ateu, um criminoso. A porta aberta para todos, e que sejam bem-vindos. Mas isso não significa que eles têm um caráter cristão. Mas no ambiente de culto, a aparência passa desapercebida. Todo mundo levanta a mão, todo mundo glorifica a Deus. Tem até mesmo aquele que não é cristão. Eu conheci pessoas que não são cristãos, é mais fiel a Deus do que muito cristão, no seu dízimo, na sua oferta. Eu conheci um rapaz que ele não era cristão, mas ele passava pela igreja, lembra? E falou assim: pastor, eu quero dizimar, que eu posso dizimar aqui na sua igreja. Eu falei: melhor do que o seu dízimo é a sua vida, porque Deus quer você por inteiro. A gente está aqui de olho no dízimo, aqui está de olho na vida, na alma, que é mais importante. O dízimo é uma consequência de uma vida com Deus. Mas eu não sei, um dia eu vou caminhar, mas eu tenho esse princípio dentro de mim, que eu sei que é honrando a Deus que eu serei honrado. Aleluia! E quantos crentes, anos na igreja, não conseguem, através do seu dízimo, ajudar na manutenção na casa de Deus? Certa vez o Francis Chan disse, né? Como foi falado aqui, essa frase não é minha, mas no seu livro está escrito: se todos fossem como eu, como membro de uma igreja, a minha igreja estaria melhor ou pior? Pensa. Como diz o popular, chupa essa bala. Se todos na igreja fossem como você, o reino de Deus estaria mais avançando ou estaria regredindo? Olhando para o seu grau de compromisso, olhando pelo seu grau de investimento, aquilo que você investe na obra, tempo, energia, finança, estaria melhor ou pior? É o que a gente precisa pensar. Amém, querido? Eu não posso, pior coisa que tem não é de ser enganado pelos outros. Pior coisa é o auto-engano. Eu achar que sou, dentro da casa de Deus, algo que eu não sou. Por isso que a gente precisa da graça e misericórdia e entender mais um pouco sobre Deus. Não confunda, diga comigo, não confunda a aparência com caráter. Fala para o seu irmão, você está bonitinho, meu irmão. Você está com cara de crente, hein? Agora fala, não confunda a aparência com caráter. A Bíblia pode ser pentecostal, o óleo pode ser ungido, a roupa pode ser de Jeová. Aparência não é tudo. Amém? Vamos lá então. Bom, sobre a base desse texto, eu vou orar, eu quero ler com você. Em Eclesiastes capítulo 7, 29, Salomão ele diz algo tremendo aqui: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Você pode dizer comigo? Deus fez ao homem reto. Aleluia! Porém eles buscaram muitas astúcias.
teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por este encontro. Graças te damos por essa reunião, Teu Espírito se faz presente, não temos sombra de dúvida. Teu Espírito, Pai, nesse momento nós clamamos que Ele possa revelar a nós a Tua palavra. Palavra de conhecimento e sabedoria, que essa palavra venha gerar vida em todos nós, em minha vida e na vida também do seu povo, porque ela é para todos. Pai, em nome de Jesus, agrega os teus valores, edifica a vida do teu povo, que não venha ser somente mais uma mensagem de conhecimento, mas que venha ser a mensagem que transforma a minha vida, liberada pelo teu Espírito, onde haja a vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, precisamos dessa revelação, e somente o teu Espírito revela os remas. Então libera, que venha a ser muito mais do que o Logos, a palavra escrita, mas que venha a ser a palavra revelada ao nosso espírito. E assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E todos quanto crê digam amém, amém e amém. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Essa palavra no original hebraico vai dizer reto, honesto, uma pessoa íntegra, amém? Uma pessoa de retidão. Deus criou o homem para ser um ser reto. Querido, quando nós olhamos para a criação, Deus criou os céus e terra e tudo aquilo que nele há. A Bíblia me diz que Deus criou os animais, e ali Ele deu a multiplicação, que sejam criados animais e que venham produzir segundo a sua espécie. Mas quando Deus criou o homem no sexto dia, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. A imagem e semelhança nada mais é do que o caráter de Deus implantado em nós. Deus criou o homem, o primeiro, Adão, a disjuntora, Eva. Deus deu ali uma palavra. Deus criou para ser imagem e semelhança. Deus disse para povoar a terra, não somente biologicamente, mas no sentido de povoar a terra com a sua imagem e semelhança, com o seu caráter. Deus criou o homem para ser parecido com ele. Esse foi o plano original. Mas você conhece a história, e devido à queda, o pecado entrou, o homem deixou de ser a imagem e semelhança. Todo o gênero humano se corrompeu. O homem se perdeu, ele se distancia de Deus, e grande parte da humanidade está longe de Deus. E o fato é, o resultado de tudo isso é aquilo que nós vemos no noticiário, é aquilo que nós vemos nos jornais, é aquilo que nós vemos na mídia. O homem, pelo seu distanciamento, onde houve uma quebra de aliança, se afastou de Deus, e você vê o resultado, como está a nossa humanidade. Mas o nosso Deus é tão bom, que nos dá a oportunidade, aonde Ele quebra a muralha que nos separava, o pecado, e nos traz para o ministério da reconciliação. Além de nos reconciliar, a Bíblia fala que Deus, Ele nos regenera. O desejo do Pai nos regenerar, levar o plano original. Quando Ele criou, tudo era perfeito, era bom, era maravilhoso, a sua imagem e semelhança. E esse processo de regeneração também é chamado também de santificação. Ele nos regenerou, mas a cada dia estamos nos santificando. A cada dia nos aproximamos mais de Deus, através do entendimento da palavra, da nossa comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos nos aproximando, porque esse é o maior ministério que Deus entregou a mim e a você. Não é de você dançar na igreja, não é de você pregar, e não é de você de louvar. Pastor, isso é ministério? Amém. Mas o maior, principal ministério que Deus nos chama é para ser imagem e semelhança dele. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Salomão, ele disse uma coisa, que Deus, quando fez o homem para ser reto, honesto, caráter. Mas a Bíblia fala aqui, porém eles buscaram muitas astúcias. O que significa astúcia? A habilidade de enganar, a habilidade de
de esperteza, manha, sagacidade, ou seja, malandro. Mas o homem prefere a habilidade de enganar, a habilidade de ser uma pessoa sagaz, e muitos acham que isso é esperteza. Mas Deus criou o homem, diga comigo, para ser reto. Aleluia! Deus implantou o caráter de Deus em nós. Aleluia! Pastor, mas por que quando o homem se distancia, o caráter dele se corrompe cada vez mais? Querido, os próprios estudiosos, falando acerca de caráter, eles falam que o ambiente que você está inserido, a comunidade aonde você mora, as pessoas que você se relaciona, isso tudo influencia a construção do seu caráter. Pessoas que você ama, o ambiente que você vive, os relacionamentos que você constrói, a comunicação com a grande massa, aquilo que eu estou vendo, seja mídia, seja redes sociais, isso tudo que eu me alimento, isso de uma forma vai me ajudar a condicionar o meu caráter. Aleluia! Logo, se o homem se distanciar cada vez mais de Deus, você vai esperar o que dele? A influência do mundo. Mas houve uma obra. Jesus, ele quebrou a barreira que nos separava do pecado. Ele nos traz para próximo, para perto. E nós entramos nesse processo de regeneração. De dentro para fora vem. De dentro para fora, não é fora para dentro, é de dentro para fora. Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor? Amém? Em Romanos capítulo 8, aqui fala Paulo do principal ministério na vida do crente. Quantos que são crentes? Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta melhor: quantos são cristãos? Diminuiu, hein? Eu falei crente, todo mundo glória a Deus. E cristão? É irmão, crente até o diabo é, que a Bíblia diz. Vou fazer pergunta para você não ficar triste. Quantos são cristãos aqui? Diga glória a Deus. Ainda bem que todo lugar certo, amém, irmão? Aleluia por isso. Romanos capítulo 8. Porque dantes conheceu também, nos predestinou. Fala, Deus predestinou você, meu irmão, a nos sermos o que? Imagem e semelhança de quem? Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Jesus, ele chama para perto. Ele fala que renova a nossa mente e fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto da NVI, nova criação. Fala para o teu irmão: Deus não te deu uma recalchutada. Deus, ele fez você novo. Mudou. Esqueceu das coisas que para trás ficam. Eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu não posso ficar mais 10, 15, 20 anos vivendo da mesma maneira na presença de Deus. Deus, ele veio para realizar uma obra, e aonde eu der liberdade sobre a influência do Espírito, da palavra, da minha comunhão, Deus vai me transformar a cada dia. Somente é possível assim. Por isso que a gente sempre fala: irmão, vem frequentar culto, irmão. Vai para a escola bíblica, crente. E quantos já sabem disso? Sabe, mas por que não faz? Porque precisa se tornar igreja. Aleluia! Como é que você pode ser um instrumento sem ser capacitado? Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Quando você olha nas escrituras, você vai ver a própria pessoa de Deus, o próprio Deus, ele fazendo uma analogia. Quando você olha para Jeremias capítulo 18, a Bíblia fala que ele é oleiro e nós somos quem? O barro. Fala para o teu irmão: se rende na mão do oleiro, meu irmão. Deixa Deus ser Deus. Barro não contenda com o oleiro. Aleluia. Eu tenho que deixar Deus ser Deus. É se submeter a Ele. Quando você olha para 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, você vai ver o próprio Deus se comparando com ourives. É aquele que prova o ouro no fogo.
Nós vemos para a presença de Deus como uma pedra bruta de uma mineradora. Lembra de Serra Pelada? Tem o seu valor, aquelas pedras brutas, aquelas pepitas de ouro, tem o seu valor. Mas quando ela passa pelo fogo, quando passa por todo aquele refinamento, todas as suas impurezas elas são retiradas, e seu valor no final, após esse processo, é maior do que o inicial. O valor de uma joia é muito maior do que a sua pedra bruta. E é isso que Deus quer fazer em mim, na vida e na sua vida. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o ourives, nós somos o ouro. A Bíblia fala em João capítulo 15 que ele é o agricultor. O agricultor, ele pega aquela árvore, e todo agricultor que se preza, ele sabe que precisa cuidar da árvore para que ela produza muito fruto. Quanto mais ele cuida, ele rega, ele poda aquela árvore, mais fruto ela vai produzir. E a Bíblia fala: se eu tiver nele, está em mim, nós produziremos muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Eu preciso deixar Deus ser Deus. Eu preciso me render a essa obra que um dia começou com o novo nascimento. Grande parte da igreja acredita que o novo nascimento é um ponto final. Eu nasci, me batizei, desci a água, agora eu recebi a carteirinha de membro da igreja e ponto. Não, meu irmão. Quando você nasceu no âmbito natural, o nascimento é só o início de uma longa vida, de uma longa construção. E a vontade dele é nos construir. Ele é o arquiteto dos céus e da terra, e também da minha vida e da sua vida. Aleluia! Quando, segundo Coríntios capítulo 3, 18, essa é a vontade dele, que a cada dia nós vamos aprendendo e crescendo. O evangelho é progressivo, constante. Esse é o verdadeiro evangelho. Estamos na caminhada crescendo, não retrocedendo, mas partindo para Cristo. Ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma o quê? Diga comigo: imagem. Imagem quem? Do Filho, aleluia, como pelo Espírito do Senhor. Eu só posso ser transformado sob a influência do Espírito Santo quando dou liberdade a Ele, dou lugar para Ele trabalhar. Amém, queridos? Quantos de nós às vezes precisamos construir uma vida espiritual e nós estamos nos conformando somente com o ambiente de culto, e quando vimos uma vez ou outra, assistimos uma mensagem, achamos que está muito bom. Deus quer compromisso, irmão. Deus chama a igreja de noiva. Deus não chama a igreja de namorada. Deus não veio flertar com você. Deus, ele veio noivar conosco. E naquele grande dia, quando a trombeta tocar, vai ser o grande encontro do noivo com a noiva, e será celebrado as bodas, que é o matrimônio oficial da igreja em Cristo, com Cristo. Eu preciso me permitir isso, deixar Deus ser Deus, porque a obra não acabou. Quando olhamos para Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo fala algo tremendo. Ele diz: rogo-vos, ele clama, ele implora a igreja, pois é o preso do Senhor, que andeis como é digno. Quantos aceitaram a Cristo? Diga glória a Deus. E já aprendemos nesse altar que quando você aceitou a Cristo, Deus aponta por um caminho. Esse caminho, existe uma maneira de andar, existe um modo de viver uma vida cristã. É um caminho de dignidade. Ele fala: andeis como é digno da vocação, como que foste chamado. Eu não posso viver mais se tratando como caráter cristão da mesma forma como era no mundo. A Bíblia fala: aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que vivia na mentira não minta mais, aquele que vivia no adultério não adultere mais. Você é uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Somos uma nova criação. Em Efésios, continuando, Paulo vai me dizer: assim eu lhe digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, amém? Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, e eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Fala para o teu irmão: não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus.
Não perca a sensibilidade do pecado. Seja sensível ao pecado. A Bíblia fala que aqueles que são duros de coração porque perderam a sensibilidade do pecado. Infelizmente tem muito cristão perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a sensibilidade do temor a Deus, de reverenciar quando Deus fala. Paulo continua dizendo: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Meu irmão, tira o velho homem, tira essa capa que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Mais uma vez Deus fala de semelhança. Mais uma vez Deus está falando de caráter cristão. Quantos estão ligados? Diga glória a Deus. Que crentes somos nós? Que as pessoas podem dizer de você no trabalho? Lá vem o 71. Lá vem o Paulo. Manda o nome do Paulo aqui, ó, né? Contigo não, Paulo. É um exemplo. Paulinho Gogó. Somebody love. Ainda fala assim, ainda fala que é crente. Você tem honrado a sua palavra quando você dá a sua palavra para cumprir? A Bíblia fala que a palavra do homem de Deus tem que ser sim ou não. A gente sabe que existem situações que às vezes nos impede de cumprir, às vezes uma palavra empregamos ali em determinada situação, às vezes por uma força maior. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que são 7-1. Estou falando que pessoas que vira e mexe, que essa pessoa não cumpre a sua palavra. Pessoas que mentem de uma forma assim, tão leviana. Ah, pastor, um negocinho. A mentira vem do diabo. O pai da mentira é Satanás. Tu és filho de quem? Pessoas ligam para casa e dizem que eu não estou. Não, eu estou, mas não posso falar com você. Seja no trabalho, seja nas negociações, o nome de Cristo está sendo glorificado nisso. Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Isso é caráter. Quantas pessoas estão deixando de trazer outras almas por causa do seu desvio de caráter? As pessoas olham, não vê Jesus, pois a proposta, o primeiro ministério, não é tocar, não é pregar, é ser semelhante a Ele. É você andar na sua casa, na sua vizinhança, as pessoas olharem para você, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E quando tu abre a boca para falar, você tem autoridade, porque você tem caráter. Não adianta falar bonito, não adianta bem arrumadinho, não adianta ter Bíblia pentecostal, não adianta ter kit vaso ungido, se falta caráter. Não adianta tocar, não adianta pregar, não adianta falar em nem mistério, se falta caráter. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala assim: tu és oleiro, Senhor, eu sou barro. Aleluia. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida entregar em total consagração. Ele é oleiro e nós somos o barro. Eu tenho que me render. Eu não posso impedir a obra do Espírito Santo. Você até tem essa oportunidade por causa do seu livre-arbítrio, mas como cristão é necessário se render a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz aqui, ó: assim, se alguém está em Cristo, se condição. Quantos estão em Cristo? Diga glória a Deus. Meu irmão, tudo está bombando. Então você está bombando. Se alguém está em Cristo, nova criatura, a criação é. Aleluia. Eis que tudo se fez novo.
em Apocalipse 22, versículo 11, diz o seguinte: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, se suje cada vez mais. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda, porque Jesus está voltando. Querido, escute isso. Nós atraímos quem somos. Você atrai pessoas de acordo com aquilo que você é. Geralmente o crente carnal, ele gosta de andar com o crente carnal, porque faz a mesma besteira que ele faz. Porque se ele andar com o crente espiritual, o cara vai cobrar uma coisa dele e de repente vai pontuar que ele não quer ouvir. Então a tendência é a gente andar com pessoas parecidas conosco. Agora, quando o crente, ainda que ele é carnal, mas ele quer crescer, ele vai começar a selecionar as pessoas que ele anda. Eu quero crescer, porque essas pessoas podem me influenciar para melhor. Quem são as pessoas que você mais admira? Quem são as pessoas que você mais se relaciona? Quem são as pessoas que são referencial para a sua vida? É quem? A Madonna? Quem é? Os artistas famosos? É o coleguinho mais maldoso do colégio? É aquele cara da faculdade que tem uma vida totalmente promíscua? Esses são seus referenciais. Tem pessoas que confundem reputação com caráter. Reputação é algo bom? Sim, se for uma extensão do teu caráter. Agora, se seu foco só é reputação, o que é a reputação? Eu botei aqui, para não esquecer: fama, renome, estima num grupo humano. Todo mundo me vê, tem a fama, tem o renome. Uau, participo do ministério, todo mundo me vendo aos holofotes. Né? Rede social, curte aí. Isso é reputação. Se essa reputação está associada a um bom caráter, é positivo. Não existe problema na reputação. Homens de Deus sendo famosos, sendo conhecidos, não tem problema. Isso é algo saudável. Isso, então, a minha reputação só pode ser uma extensão, para ser saudável, do meu caráter. O problema é que tem pessoas que só buscam a reputação e tem um mau caráter. Reputação que é uma aparência em público, uma aparência em plateia. Quando está no meio do crente, meu irmão, crentão, espiritual. Mas quando está sozinho, é uma outra pessoa. Nós chamamos isso da síndrome do camaleão. Viu o camaleão? Aonde está, ele se adapta. Se está aqui na igreja, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor. A minha Bíblia, pentecostal, igual do pastor. Vou comprar a capinha dele. É crente, irmão. No ambiente, é crente. No meio desse público, no meio da plateia, chora. Olha assim, meu irmão, você chora. Se chorou de Deus. É isso, já viu isso? Me falaram isso, eu falei, não, meu irmão. Um dia o cara, foi o Pedro, filho do pastor Zé, foi brincando, né? Se chorar de Deus, acho que foi o Pedro que falou isso. Eu falei, não, meu filho. Eu já vi crente chorar, babar, meu irmão, sai tudo, remela, sai meleca, sai tudo, irmão. E não é de Deus. Passou daquele ambiente, meu irmão, é o capeta em pessoa. Estou mentindo aqui? Isso não acontece não, né? É como o pastor que é só na igreja dele. Mas graças a Deus que não acontece não. É uma bênção, irmão. Então, reputação, meu irmão, olha só, as pessoas, na verdade, muitos crentes, eles se preocupam somente com a sua imagem. Mas fora desse ambiente, meu irmão, só misericórdia. A reputação é aquilo que as pessoas te veem, mas o caráter é como Deus te vê. Por causa da reputação, até portas podem ser abertas, porque nos engana. A aparência engana. Poxa,
Pessoa, olha, aquele menino é bom, olha, tem uma empresa, vou botar essa pessoa para me ajudar a trabalhar. Menino bom. Aí tu bota, dá a oportunidade de abrir a porta, porque a reputação aparentemente parece, ó, bacana. Mas o caráter que faz você permanecer nas conquistas, o caráter faz você permanecer nas suas conquistas. Com a reputação você conquista algumas coisas, conquista. Portas se abrem, sim. Trabalho. Com a boa reputação, quantas meninas na igreja, poxa, que menina, que voz. Quando pega no microfone, coisa linda de Jesus. Eu acho que está tendo uma química entre a gente. Tem alguma coisa, estou sentindo, deixa queimar e deixa estar queimando. Aí dá oportunidade para o cidadão. Aí começa o love, daqui e dali, aí começa a ver a figura. É no dia a dia, caráter é no dia a dia. É um mentiroso, é um 71. Às vezes é um adulto, prostituto, desvio de caráter. Nem tudo que reluz é ouro. Reputação, abre porta, abre. Mas por causa do desvio de caráter, muitas pessoas têm perdas. Quantas pessoas por uma oportunidade? Porque as pessoas compraram aquela pessoa de uma maneira, abriu-se a porta de emprego, mas por causa do desvio de caráter, vai embora. Porta se fecha. Relacionamentos são perdidos. Famílias são dissolvidas. Ministério, oportunidade, Deus dá, vem. Mas você começa a acompanhar, ver o desvio de caráter. Pessoa que não tem palavra, pessoa que não cumpre, meu irmão, perde. Quantos estão comigo? Dá um glóriazinho para animar o pastor aqui para continuar a pregação. Dá um glória para Jesus, gente. Aí, o caráter, ele não se associa, entenda bem, o caráter, eu botei até aqui, ele não se associa, meu irmão, com a hipocrisia. Hipocrisia vem da palavra hipócrita, hipócrita vem da palavra ator. Os atores, eles estão interpretando algo que não é uma verdade. O caráter não se associa com a hipocrisia, é que nem água e óleo. Cedo ou mais tarde, a verdade aparece. Ninguém consegue esconder. Um dia a verdade vai surgir. O desvio de caráter nos traz perdas financeiras, profissionais, relacionamentos se perdem, famílias podem se corromper. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Ministério podem ser perdidos, porque para construir algo demora, mas para acabar é doce tempo. Não é verdade? Então, queridos, pensa nisso. Eu botei aqui o seguinte: caráter se associa com o quê? Com ética, honestidade, com palavra. Fala pro teu irmão, crente mesmo, mas fala com fogo. Crente tem que ter palavra. Tem palavra? Você é um crente. Ou você é um peso de 2 medidas? Crente tem que ter palavra, crente tem que ter ética, crente tem que ser honesto. Ou você é aquelas pessoas que quando compra, finge que esqueceu que tem que pagar. Ou quando você pega algo emprestado com alguém e você não dá nem satisfação. A pessoa me cobrou, tá caladinho, fico quieto. Falta de caráter. Ou quando você deve a alguém, você finge que esquece. Tu veio até mim? Falta de caráter. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Problema todo mundo passa. Eu já passei e já devi muita gente por causa que eu tomei um prejuízo na minha vida. Perdi emprego, perdi bem, por um golpe que eu tomei. Fui enganado. O único bem que eu tinha, que eu perdi numa agência de carro,
produto da agência, fechou a agência, levou, vendeu o carro e tudo, eu perdi tudo. É a única fonte de renda. Devia Credit Card, devia Visa, devia banco, estava com o dia para pagar do carro ainda, estava desempregado porque o carro era o meu trabalho. E passamos a maior dificuldade que tivemos na presença dos Deus. Mas o que a gente fez? Vamos no ministério, vamos buscar um advogado público, não tinha dinheiro para pagar, vamos chamar todas as pessoas que nós estamos devendo. Eu não tinha condição de pagar um centavo, mas sentou, organizou, tirou os juros daqui, vou multiplicar as parcelas, e falou assim: eu vou pagar isso tudo. E para a glória de Deus, para a honra e glória do meu Deus, Deus honrou o meu caráter. Paguei, Deus me prosperou meu trabalho, ainda fizemos a construção da nossa casa, reforma. Tem que ter caráter, irmão. Tem pessoas hoje que compram coisa já pensando assim: não vou pagar mesmo, vou estourar o cartão, fico tantos anos assim, quando é que é nosso PC mesmo? Mas fica pesquisando, é 3 anos ou 5 anos? É 3 anos ou 5 anos que o nome dele pode ficar limpinho? Hein? Como é que é 3 anos ou 5 anos? 3 anos vai ficar tudo limpinho. Desculpa a expressão, safado, picareta. Agora, o mau caráter faz com os outros, mas não gosta que façam com ele. Qualquer coisa que acontece, quer botar na justiça. Tem o meu direito. Aí tem direito, tem tudo, só não tem dever, mas direito tem. Aleluia, querido. Então, meu querido, olha só. A gente pode enganar, aparentar para todo mundo, mas para ele não. A gente pode brincar de teatrinho, a gente pode montar peça, mas para ele ninguém engana. A palavra do Senhor vai me dizer em Colossenses capítulo 3, 22. Eu quero aqui só mostrar que reputação é uma coisa e caráter é outra. Paulo fala em Colossenses 3, 22, diz: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne. Está falando de patrão e empregado. Servos, Deus falando: obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne. Senhor do trabalho, seu pai e sua mãe, o senhor da sua casa, né? Existe a liderança na igreja. Obedecei em tudo, não servindo só na reputação, aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a quem? Não é homem não, temendo a... Sabe aquela pessoa que só faz quando o patrão está perto? Ih, pastor está aí, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos mostrar que é crente. Irmãzinha, um dia eu chegando, pegando lá fora lá, passei lá, fui comprar um refrigerante, até uma irmãzinha lá na minha frente, chupeta do capeta aí. Eu atrás, ficava lá fora tomando assim, ó. Já botou o capeta? Meu irmão, quando olhou pra mim, parece que viu o diabo. Pra mim, meu irmão, quase que ela não vai me dar. Ela olhou pra mim, olha pra mim, passou. Nada que eu sua vida. Você presta conta dele, não a mim. Eu sou prego, ensino. Agora eu sou isso com campo, irmão seu. Meu irmão, então o que acontece? Servindo somente na aparência do homem. Na aparência dos homens, todo mundo é crente, irmão. No trabalho, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. A pessoa está lá, meu irmão, ó. Cadê o WhatsApp? Cadê o celular? Aí fica. Patrão chegou, joga na gaveta, pá, pá. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Mas tá lá, ó, computador da empresa. Meu irmão, o Wi-Fi é para você produzir para a empresa. Meu irmão, tá só em site. Viagem. 2, 3 horas. Aí o patrão chega, meu irmão, dá um extra. Sobre tudo. Aí já aparece a planilha. É rápido.
Maria já vem na frente. Deus me ajuda para eu falar para você. Estou mentindo, irmão? Mas quando na aparência dos homens é uma coisa. Aleluia. Pessoas que só fazem quando estão sendo vistas. É dentro da igreja, é dentro de casa, filho aí, filho também, né? Papai e mamãe, né? Senhores, faça temendo a Deus, não para agradar ou aparentar a homens. Irmão, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Quantos tem que isso é importante? Quantas vezes são pegos e por causa disso é mandado embora? Aí fala assim: acabei de demitir um cristão. Por quê? Cada vez que produziu, o cara está batendo papo. Você está roubando o dono da empresa. Você não foi pago para ficar em rede social. Você foi pago para produzir. Mas cara, escrito tudo assim para mim, ó. É com medo, pastor. Eu vou correr aqui do altar. Fala pro teu irmão, segura mais um pouquinho. Mas você aguenta, você aguenta. Aleluia. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 3 vai dizer o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Meu irmão, aqui não está condenando de você fazer algo em público, aquilo que é bom, não é isso. Está falando de você se preocupar com a reputação, mas esquecendo o bom caráter. É isso que está falando. Está falando aqui, olha, se preocupa só fazer a obra de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Os fariseus eram assim, os religiosos da época. Se fizeram isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de ser honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a sua direita. Pastor, o senhor abençoa uma pessoa que todo mundo é pecado? Não, não é pecado. Mas se a minha proposta é somente para ser visto pelos outros, eu estou pecando. Quero aparentar um bom moço. Os hipócritas fariseus, como é que eles faziam? Isso aqui é verdade, irmão, que Jesus está falando. Quando ele ia dar esmola, ele contratava o trompetista, o trompete, sei lá, não tinha trompete, mas trombeta. Aí o cara, ó, quando dá a esmola, você toca trombeta para a pessoa chamar a atenção bem que eu estou dando. Meu irmão, isso acontecia, não é brincadeira não. Aí tinha um cara, aí o fariseu chegava, tá combinado já com o cara, vai largar o som da trombeta, andar. Eis que te abençoo, em nome de Jesus. Aí o cara toca a trombeta, opa! É bom, rapaz, não fica cantando com os outros. Isso acontecia. Esses homens oravam na sinagoga, em praça pública, oravam, todo mundo está orando. Às vezes aqui na comunhão, né? Aí ele se destacava dos demais, ficava lá no canto e orava alto, para todo mundo ver que ele orava mais do que todo mundo junto. Se ele fizesse isso com a motivação certa, glória a Deus. Mas o problema é que fazia isso com a motivação errada. Meu irmão, Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, a aparência, mas Deus vê aquilo que está no seu coração. Quando estou entendendo, diga glória a Jesus. Então, meu querido, você vai ver o texto dizendo sobre esmola, sobre oferta, sobre oração. Você pode orar em público? Pode. As pessoas podem ver uma boa reputação com a irmã de Deus. A mulher é a mulher de Deus, irmão é um menino de Deus, glória a Deus. Mas não esqueça o seu caráter. É dentro e fora. Provérbios 15, versículo 3 vai dizer o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo. Pastor, por que o senhor não falou isso antes? Como é que eu fico naquele banheiro sozinho? Meu trabalho. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Meu querido, quando você olha para a carta de Apocalipse, falei que hoje pela manhã, rapidamente, as 7 igrejas da Ásia, o próprio Jesus se apresenta para João, ele escreve a carta para as igrejas, todas as 7 você vai encontrar: eu sei as tuas obras, ou você vai encontrar a expressão: eu conheço as tuas obras.
Jesus ele estava pontuando não somente aquilo que era as qualidades da igreja, mas também os seus erros, as suas negligências, os seus delitos, porque os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Só Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Nada pode ficar em oculto diante dos olhos do Senhor. É uma grande infantilidade, inocência da minha parte, pensar que por estar no lugar sozinho, eu posso fazer bem, entender o que eu penso, o que eu acho, sem ser visto por Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão, Jesus está te filmando. Agora fala assim, como é que tu está na fita? Corta aquele pedaço, Jeová. Vamos fazer uma edição nesse negócio. Procura o irmão Gabriel, que ele te ajuda. Manda a edição lá para ele, Gabriel. Esse pedaço não pode entrar. Meu irmão, naquele grande dia a Bíblia fala que teremos diante um memorial do próprio Deus. Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, o autor fala de Hebreus: e não há criatura alguma, fala assim, criatura alguma, inclusive eu. Fala assim, inclusive eu. Não existe criatura alguma, então não seja inocente, irmão. Não seja infantil de pensar que aquilo que você faz no oculto não está sendo revelado ao coração de Deus. Ele fala: não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Jesus não é super-homem, mas tem uma visão raio-x. Imagine se fosse fogo mesmo, meu irmão. Tinha muito crente pegando fogo aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu botei aqui, muitos podem passar pela justiça dos homens, mas não passarão pela justiça de Deus. A justiça do homem é falha, corrupção, sociedade que a gente está vivendo, né? Muitas coisas que a gente está vendo nesses últimos dias, pode até passar pela justiça humana, mas de Deus ninguém vai passar. A dele é infalível. Aleluia. Exemplos de pessoas, isso aqui é de caráter de homens de Deus, que mesmo sozinho se mantinham a sua integridade. Não é verdade? O maior referencial, Jesus. Jesus foi mencionado aqui semana passada, ministrando sobre a tentação. Em Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus, ele foi tentado no deserto. Vocês estão lendo Bíblia? Jesus foi tentado aonde? No deserto. Fala para o teu irmão, não foi dentro da igreja, foi na arena da vida. Ele foi tentado no deserto, e detalhe, ele estava sozinho. É quando estamos sozinhos que nós vamos demonstrar diante de Deus a nossa verdadeira identidade. Quem somos? É quando você está sozinho de madrugada na sua casa, quando a sua esposa está dormindo, e quando você está diante de uma tela computador, ali você vai demonstrar quem você é para Deus. É quando você está sozinho no trabalho, onde você tem ali a oportunidade de passar a perna a alguém, ali você vai demonstrar quem é você diante de Deus. É quando você está sozinho, talvez longe da sua casa, viajando, passeando, a sua esposa, ali você vai demonstrar o seu verdadeiro caráter. Você pode dar glória a Deus? É por aí. Jesus em Lucas 4, o maior exemplo e referencial. Satanás tentou por várias vezes, e a Bíblia fala que ele deixou por um determinado tempo, ou seja, teve outros momentos de tentação. O outro, um deles, foi o Getsemane. Jesus foi tentado todo o tempo. Ser tentado não é pecado, que aprendemos semana passada, mas quando você alimenta a tentação e dá lugar ao pecado, consumando o pecado, aí é um pecado. Então na tentação a gente tem que trabalhar, repreender, desviar da aparência do mal. Ele sozinho, ele não negou a sua fé.
Ele não negou a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você está sozinho, lembra quem você é filho. Lembra da palavra, nem só das ofertas do mundo, aquilo que tenta me oferecer, do materialismo, do consumismo, da vaidade, da cobiça, da sexualidade. Não, eu tenho e vou viver da palavra de Deus na minha vida. Quando você olha para a segunda figura, Daniel, separei aqui 3. Daniel, ele é levado a cativo, servo de Deus. E quando Daniel foi transportado para a Babilônia, uma nação pagã, idólatra, os povos ali falavam uma outra língua, mudaram até o seu nome, mas não conseguiram mudar a sua identidade espiritual. Daniel poderia ficar chateado: poxa, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, e agora estou aqui na Babilônia, esse povo é um povo corrupto, o povo que fez besteira, mas eu sou um servo do Deus vivo. Desde pequeno aprendi princípio com meus pais, tive uma boa educação. E Daniel foi como um jovem quando chegou à Babilônia. Era um jovem, mas diante das iguarias do rei de Nabucodonosor, ele decidiu e assentou em seu coração: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Posicionamento. Ele podia dizer: eu estou longe da minha terra natal, estou longe de muitos dos meus, muitos estão em cativo, estou aqui no palácio, estou desfrutando, ainda que sou escravo, mas o melhor das iguarias do rei, ninguém está me vendo. Mas uma pessoa de caráter, ele sabe que Deus está presente, ele pondera a sua reverência a Deus. As seduções, elas vêm, a gente tem que desviar. E a terceira aqui, José, em Gênesis capítulo 39, do 7 ao 12, eu quero ler. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, está falando da mulher de Potifar. Potifar é aquele que colocou José na sua casa para cuidar e administrar de tudo quanto ele possuía. Potifar tinha uma tamanha credibilidade sobre José, e tudo aquilo que José colocava nas suas mãos prosperava. E Potifar, coitado desse Potifar, meu irmão, seu chapéu de touro. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, mulher de Potifar, e disse: deita-te comigo. Olha só, agora eu fico imaginando, você acha, o cara é um chefe, meu irmão, de Faraó, capitão, tu acha que um capitão ele vai casar com qualquer uma? Imagine a mulher de Potifar, cheirosa, selecionada a dedo, passa por aqueles banhos todos, sais, perfumes, uma mulher que vivia muito bem adornada, arrumada, não era qualquer um, não era com calangozinho não, bonito. A mulher olhou para José, Jesus Bíblia fala que ele é muito formoso, ele parecia um pouco pastor. Aí ele diz: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Sabe mesmo, tadinho dele. Entregou em minha mão tudo que ele tem. O seu marido me entregou tudo que ele tem, ele confiou a mim. Olha só, irmão, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Minha mãe está colocando Deus no negócio. Ele ali, entendeu? Fugiu. E aconteceu que, falando, ela a cada dia, minha irmã, não foi um dia outro não. Sabe aquela coisa, o cara lá para trabalhar, a mulher dando em cima, a pomba estava girando, a pomba estava ali. Como é que faz pomba? Não sei. Estava ali, meu irmão, estava já na corcunda de José. José passava e a mulher, entendeu? Imagina as seduções, imagina os convites,
A cada dia, meu irmão, olha a pressão que estava sobre esse jovem. E detalhe, ele era jovem, os hormônios à flor da pele. Aqui, não lhe dando ouvido, José, para deitar com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, ou seja, depois de tantos dias, sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, ou seja, não havia nenhum serviçal, não havia ninguém para atrapalhar o esquema. O diabo preparou tudo, ele estava sozinho. Ninguém está vendo, meu pastor não está aqui, os empregados, acho que Deus está nesse negócio, está preparando tudo para mim. A Bíblia fala que não tinha ninguém, estava ele e ela. Mas ele fala: eu não posso pecar contra o meu Deus. José tinha o Espírito Santo na perna. E ela lhe pegou pela sua roupa. Olha só que mulher abusada. Dizer: deita-te comigo. Deixou a roupa na mão dela, fugiu e saiu para fora. Perde a roupa, mas não perde o temor, meu irmão. Melhor ser chamado de maluco pelado que o mau caráter. Pessoa mesmo sozinho manteve o seu caráter. E Deus me mostrou algo nessa passagem, João capítulo 4, que muitas vezes penso que é adorar a Deus, como o caso da mulher samaritana. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis: quem é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adoras o Pai. Aquela conversa: onde é que deve se adorar a Deus? É no monte, Senhor Jesus? Ou é nos templos, como os judeus dizem? Ele falou assim: olha, você ainda não entendeu, mas vai chegar a hora, e já chegou, a hora chegou. Os verdadeiros adoradores não adora Cristo somente no meio da multidão da plateia. Ele adora Jesus em toda a sua caminhada. O seu estilo de vida é uma adoração à glória, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua maneira, o seu modo de vida, isso é uma forma de ser um verdadeiro adorador. E ele busca os tais, porque não é tão fácil achar. Se ele busca, porque ele está à procura. Porque muitos, através de oportunidades como José, como Daniel, como o próprio Cristo, as ofertas são feitas, e estamos nesse mundo, e esse mundo jaz o maligno. Se você não vigiar, você cede. Porque a vontade do diabo, desde o jardim do Éden até o dia atual, era estragar o caráter do homem no plano original. Porque o homem deixou de ser imagem e semelhança. Mas a vontade de Deus e o maior ministério é que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Da mesma forma que ele conseguiu corromper o caráter de Adão, a vontade dele é corromper também o seu caráter, o meu caráter. Isso é para mim e para você, meu irmão. Porque a tentação vem para todos. Por isso que a gente precisa estar mais perto, mais focado em Cristo. Por isso que a gente precisa ser mais íntimo, porque a influência dele no meu secreto vai me ajudar a vencer as tentações lá de fora. A minha comunhão com ele, em dizer não para o diabo e dizer sim para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fala assim: adoração é o nosso estilo de vida. Mas a hora vem, que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Tem que ser verdade. Se a minha reputação é verdadeira, meu caráter também tem que ser. Só é válido para Deus dessa forma.
Eu não posso demonstrar uma aparência de uma reputação verdadeira onde meu caráter é falho, porque logo eu posso perder essa conquista, a credibilidade. Em Provérbios 17:3, eu fecho a palavra, vamos ceiar na King James. Eu achei tremendo isso. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Caráter é a maneira que Deus me vê. Porque a gente pode ganhar até muitos um determinado tempo, mas a gente nunca abandona a Deus. Escute, querido, eu vou te passar só uma frase de sabedoria que o meu pastor, meu pai na fé, pastor Manuel, ele falou um dia. Peguei aquela palavra que é bom, a gente pega, a gente guarda. Ele fala: quando o homem ele perde, servo, a credibilidade do homem é porque de Deus já perdeu muito tempo. Quando o homem de Deus, quando vê o escândalo, é porque Deus já gastou muita misericórdia. Deus ali várias vezes falou de várias maneiras. E quando Deus permite a vergonha aparecer, é porque já perdeu a credibilidade de Deus. Porque até então Deus vai usar profetas, Deus vai usar palavras, sonhos, porque a vontade de Deus é ver o homem de pé. Mas quando o homem abusa da graça, desfaz da misericórdia, seu coração endurece, se torna insensível à voz do Espírito e ao pecado. Dura um tempo, 2 tempos. Da mesma forma como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o Senhor revela quem as pessoas realmente são. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: não confunda aparência com caráter.